Agradeço a casa pelo convite, é minha primeira vez aqui no NAI, uma oportunidade muito grata de poder conversar um pouquinho com vocês. Começando agradecendo pela oportunidade, pedindo sempre que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar nessa tarefa tão importante que é falar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ainda mais nesse mês de dezembro, se aproximando o Natal, mais do que as festas, os presentes, né? O nascimento dele que veio nos servir de mestre, de modelo e de guia. E eis que iam eles caminhando na estrada, pararam em uma aldeia e foram então nessa aldeia acolhidos em uma casa, cuja dona era Marta. E ela tinha uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com 1000 serviços, até que se dirige a Jesus e pergunta a ele: Mestre, não te importas que minha irmã, Maria, me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude, pois. Jesus, então, naquele seu tom tranquilo, paternal, responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Esse trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 a 42, nos traz reflexões profundas sobre a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão com Jesus aqui na Terra. Porque no primeiro exame dessa passagem de Jesus aqui no nosso planeta, pode parecer que ele estava recriminando Marta por estar trabalhando sem parar enquanto Jesus estava dentro da casa dela. Mas o que Jesus nos adverte verdadeiramente é sobre o significado de Maria. O que é saber o que é o necessário? Maria se assenta aos pés de Jesus. Isso significa que ela compreende aquele momento de receber Jesus dentro do seu lar. Quando é que ela teria outra oportunidade de poder estar assim, frente a frente com o Mestre, dentro da própria casa? Ela entendeu a importância daquele momento, o sublime que existia naqueles minutos, naqueles instantes que não voltariam mais. E por isso ela foi capaz de deixar de lado tudo aquilo da terra, do mundo e de material, para verdadeiramente fazer o silêncio que se espera de nós em um momento de oração, por exemplo, e ouvir a palavra do Mestre. Marta, por outro lado, estava trabalhando, estava em constante movimento. Quando Jesus se dirige a ela e fala que está ansiosa e afadigada, cansada com tantos afazeres, não é que Jesus esteja recriminando o trabalho. O trabalho, toda ocupação útil, nos diz o Evangelho, nos diz o Livro dos Espíritos, dignifica o homem. Nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência, o progresso da nossa sociedade. Mas Jesus chama a atenção para o que era necessário naquele momento, naquele instante. Marta era dona da casa. Agora vocês imaginem só, se eu disser para vocês agora, nesse momento, que às 9 horas da noite, exatamente quando terminar a palestra, vai chegar uma visita na casa de vocês. Eu não sei vocês, mas eu teria que voltar para casa correndo para lavar uma loucinha, guardar os sapatos que ficaram fora do lugar, juntar aqueles papéis da mesa. Porque a gente vai deixando uns rastros pela casa e a gente não quer que a visita veja. A gente quer apresentar o nosso lar, a nossa casa, na maior organização possível para uma visita. Isso quando não tem, falta às vezes aquela comida na geladeira, não foi ao supermercado, a despensa está meio ali desabastecida. Então, além de arrumar minha casa, eu tenho que passar no supermercado, comprar tudo para servir para minha visita alguma coisa.
um pão, um café, uma sopa, alguma coisa para essa visita. Esse era o sentimento de Marta. Imaginem só, se além de dizer para vocês que vocês vão receber uma visita às 9 horas da noite, se eu disser para vocês que essa visita não é nada mais, nada menos do que Jesus. A dona de casa fica maluca. Vai querer limpar cada cantinho da casa para ficar brilhante para o Mestre Jesus chegar. E era isso que Marta estava fazendo. Procurando dar o alimento, procurando servir, dar o conforto, onde essas pessoas iam dormir. O que elas iam poder encontrar na casa dela. E por isso ela trabalhava. E por isso ela corria de um lado para outro. Quando Jesus então se dirige a ela, e num tom tranquilo fala: Marta, Marta, estás afadigada, estás ansiosa, é justamente para chamar a atenção de que existem momentos do trabalho, que é sagrado e que está intimamente relacionado com a nossa existência, a nossa condição aqui na Terra. Seres encarnados em um mundo de provas e expiações que é extremamente material. Gastamos muito tempo aqui na Terra no nosso trabalho material, com cuidado do nosso corpo que é matéria e que nos exige cuidado, da higiene, da alimentação, da saúde. Isso tudo faz parte da nossa existência e seremos responsáveis se a gente negligenciar isso. O corpo é esse presente de Deus, essa máquina divina que a medicina tenta e tenta tanto explicar todos os dias e que encontra ainda muitos empecilhos diante da perfeição que é o nosso corpo, da complexidade do nosso corpo, nos emprestado temporariamente pelo nosso Criador. Então a vida aqui na Terra pressupõe esse trabalho, pressupõe esse cuidado, pressupõe esse cuidado, esse contato com a matéria, com tudo aquilo que é material. Se a gente transportar a Marta para os dias de hoje, temos muitas Martas por aí. Aqui, do lado de fora, gente que trabalha, por uma série de motivos. Para conseguir o seu sustento, o mínimo necessário para a sua existência, porque tem o afã, porque tem o desejo, a vontade de acumular e acumular cada vez mais. Muitas vezes, inclusive, ultrapassando aquilo que seria o razoável, o necessário, e até mesmo as condições de saúde para a manutenção aqui na Terra. Então trabalha até o esgotamento físico, não descansa, não se alimenta, e vão aparecendo as doenças, o estresse, as dificuldades de tanto trabalho. Não encontra aí um equilíbrio. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que a vida dela se resume a duas coisas: pagar boleto e comer e tentar não engordar. Essa é a vida dela. Um dia ela paga boleto, no outro dia ela come e tenta não engordar. No dia seguinte já tem mais um boleto para pagar. Ou então ela fala assim: eu tenho saudade quando os meus problemas eram os boletins da escola. Hoje o meu problema é pagar boleto. Porque eles vão se acumulando debaixo da porta de casa, na caixa de correio do e-mail. São as questões relacionadas à nossa matéria. O nosso trabalho material, a remuneração para a nossa existência é necessário para isso. Ou então os boletos vão se acumular e uma hora a luz vai ser cortada, o síndico vai bater na porta que o condomínio não foi pago. Mas voltando ao que disse Jesus, quando ele nos lembra do necessário, é para lembrar da gente que nós todos precisamos ter os nossos momentos de Maria. Os nossos momentos de verdadeiramente assentar aos pés de Jesus. Fazer silêncio e compreender, e entender e estudar a palavra dele. Porque eu tenho certeza que se não nesse exato momento, em algum minuto da minha fala de hoje, vocês vão estar aqui, de corpo, porque eu estou enxergando vocês. Mas o pensamento vai caminhando para longe.
para pensar na coisa que tem que fazer em casa. O que será que tem de janta mesmo? Amanhã será que chove? Não vi a previsão. E o menino tem prova, amanhã tem que estudar ainda, fazer a lição de casa. Tá na evangelização, mas tem que fazer a lição de casa assim que chegar em casa. Tem a roupa para lavar, a outra que eu estendi, tenho que tirar porque amanhã vai chover. E aí o pensamento vai nesse turbilhão, caminhando por 1000 lugares e sai daqui. E a gente perde a oportunidade desse momento de Maria. Que muitas vezes é uma vez por semana, durante 1 hora que a gente se propõe a vir aqui. E ainda assim, temos uma dificuldade enorme de fazer esse silêncio. Porque como diz ali na mensagem, o silêncio é uma prece, mas não é só o silêncio dos lábios. O convite é o silêncio dos pensamentos também. Desse turbilhão que a gente vai carregando dentro da gente, dia após dia, hora após hora, durante a nossa existência, e que muitas vezes nos impede de uma conexão maior com Jesus, de uma conexão maior com o divino, com o nosso Criador. Então, um convite que Jesus faz a Marta, que está trabalhando, é: deixa de lado um pouquinho o trabalho nesse momento e venha se sentar aqui. Aproveite como a sua irmã essa boa parte que ele disse, que não lhe será tirada. Porque o esforço que a gente fizer pela nossa elevação espiritual, o esforço que a gente fizer para olhar para dentro de si, para enxergar tudo aquilo que nos prende aqui na Terra, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, que muitas vezes se repetem, existência após existência, é um esforço, é um mérito que não vai ser tirado da gente. O trabalho que a gente fez, amanhã, depois de amanhã, no momento da desencarnação, ele vai se refigurar, ele vai ser diferente. Porque a gente sabe, pela espiritualidade, que para os espíritos mais elevados, o ócio, ficar parado, a ociosidade é um suplício, é um sacrifício. Eles querem estar em constante trabalho e em constante movimento, mas em trabalho, em ocupação útil, em trabalho para o bem. E se formos, por exemplo, ver nas obras do André Luiz, existem várias descrições das zonas umbralinas que também estão cheias de movimento. Que também tem gente andando para um lado e para o outro, fazendo 1000 coisas, inclusive nas zonas mais baixas do umbral. Não estão parados, estão se movimentando. Então, muitas vezes, o nosso movimento sem parar durante a nossa existência não significa necessariamente um movimento em direção ao bem. Uma ação em direção ao bem. Movimentar-se, ficar agitado, ter 1000 tarefas, atribuições, coisas que dizemos que são tão importantes e tão necessárias e fazemos uma atrás da outra, não necessariamente significa o nosso equilíbrio, o nosso contato com a espiritualidade superior. E por isso o convite para termos os nossos momentos de Maria, da reflexão, da oração, da meditação e, como eu falei também, do silêncio. O livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem belíssima que discorre justamente sobre esta passagem de Jesus do Evangelho de Lucas, que fala sobre o necessário. Uma coisa só é necessária, disse o Mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. E Emmanuel nos diz: Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso,
avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Sem essa posição de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil alguém agir com proveito. Quer dizer, a gente precisa ter um momento da reflexão, o momento da gente se asserenar verdadeiramente, para que a gente possa efetivamente ter essa conexão com o nosso celeste instrutor. E Emmanuel nos diz sobre o necessário diante de cada situação da vida. Por exemplo, diante do dinheiro. Para onde que o dinheiro que eu ganho diante do meu trabalho, do meu suor, do meu trabalho justo, honesto, me leva? Para que eu possa ter o necessário para a minha sobrevivência, ou que eu tenha um desejo desvairado, que nunca para de querer acumular mais e mais e mais. Por exemplo, diante das nossas dores, qual é a atitude necessária diante das dificuldades que certamente aparecerão nas nossas vidas, num planeta de provas e expiações, em espíritos que estão muito mais próximos das mãos do Criador, de terem sido criados simples e ignorantes, do que da perfeição que atingiu Jesus. Diante das nossas dores, somos aqueles que sabem sofrer, agradecendo a oportunidade de reparação de tudo aquilo que fizemos no passado, ou de expiação, ou de provas para que possamos aprender diante das dificuldades da vida, ou somos aqueles que sofremos, reclamando, revoltados, disparando 1000 palavras contra o nosso Criador. Diante dos nossos passos e do próprio trabalho, Emmanuel, ainda na mesma mensagem, nos fala: se o nosso trabalho não for direcionado para o bem, trará nada mais do que o cansaço em vão do nosso corpo, das nossas pernas, dos nossos braços. Tem uma história que um dos maiores palestrantes e autores espíritas da atualidade, Haroldo Dutra Dias, gosta muito de falar nas palestras dele, que aconteceu com ele e que é uma história muito marcante porque diz muito sobre a nossa relação com as dificuldades da vida. Haroldo, como muitos de vocês devem saber, é juiz de direito do estado de Minas Gerais, mas ele não passou no primeiro concurso que fez. Foram anos e anos de dedicação e de estudo, até que finalmente ele conseguiu passar nessas provas que são sempre disputadíssimas. E como é de praxe, como acontece em todos os estados, os juízes que acabam de passar, que estão no início de carreira, depois de tomar posse, acabam sendo mandados para comarcas pequenininhas, cidades muito pequenas. E o estado de Minas Gerais é imenso. Haroldo estava acostumado com o agito da capital Belo Horizonte, mas foi mandado para uma cidade muito pequenininha. Chegou lá, deu uma volta, viu meia dúzia de casas, sentou na praça, tinha uma igreja, algumas construções e de vez em quando passava alguém. Ele disse que sentou no banco, colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Onde é que eu vim parar? Mas eu estudei tanto para vir morar aqui. E não vou ser transferido logo não. Vou acabar ficando um tempo aqui. E ele assumiu uma vaga na vara da infância e da juventude. No dia seguinte, ele já tinha um compromisso. Uma freira, uma irmã, que cuidava de um abrigo para meninas, exclusivamente meninas, todas menores de idade, que tinham sido retiradas do convívio da família. Algumas estavam para adoção, outras estavam temporariamente naquele abrigo, por problemas diversos dentro de casa, violência, pobreza extrema, dificuldade dos pais de várias ordens de cuidar daquelas crianças. E como a irmã teria muito contato com o juiz da vara justamente nessa área, convidou o juiz novo, que tinha acabado de assumir, para conhecer o abrigo. No dia seguinte, então, no horário marcado, Haroldo bate na porta e a irmã abre e o recebe. E ele tentando disfarçar aquele ar de descontentamento, de tristeza, diante da situação que ele estava, depois de tanto esforço, depois de tanto estudo, numa cidade tão pequenininha.
E a irmã percebe que ele está acabrunhado, que ele está entristecido, começa a fazer a visita, mas ela percebe que aquilo ali não vai longe. Chama então Haroldo até uma sala e fala para ele: meu filho, posso te falar uma coisa? E aí o Haroldo conta que naquele momento já sabia, ia ouvir sermão. E aí ela continua: é que Deus está pedindo para eu te falar uma coisa? E pois não, minha irmã, pode falar. Pois então sente. Ele sentou, respirou. Ela disse: olha, tem uma frase que a gente gosta muito de dizer aqui no lar, para nós e para as meninas. Aprenda a florescer onde Deus te plantou. Aprenda a florescer onde Deus te plantou. Ele disse que naquele momento foi como um golpe. Você me dá um cafezinho para eu poder respirar agora, depois dessa? Porque onde Deus plantou a gente, na família, na casa, com a vizinhança que a gente tem, nesse centro espírita, com os colegas de trabalho, com aqueles que estão à nossa volta, por mais difícil que às vezes possa parecer, o melhor lugar para que a gente possa florescer. Se o solo da nossa vida está muito ácido, que a gente seja então cal, que corrige essa acidez. Se ele está pedregoso, que sejamos nós capazes de criar raízes profundas, para que nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma chuva seja capaz de derrubar essa planta na nossa vida. Se o solo da vida se apresenta seco, que sejamos nós o regador, a chuva sagrada para molhar essa planta que precisa crescer. Se o solo da vida parece ter poucos nutrientes, que sejamos nós também o adubo, para que ainda assim possamos florescer. E se por outro lado o solo da vida é aquela terra fofinha, cheia dos nutrientes necessários, da saúde do corpo, da família que nós amamos e que nos ama de volta, do trabalho, das oportunidades, que então possamos ainda mais florescer todos e todos os anos, todas e todas as primaveras. É esse o convite que a irmã fez. Aprenda a florescer onde Deus o plantou. Porque quando a gente perde essa oportunidade desse desabrochar, desse despertar durante a nossa vida, em algum momento, invariavelmente, a consciência nos chama. Onde estão escritas todas as leis. E temos muitos exemplos disso na nossa vasta doutrina espírita. E um deles que eu trago para vocês é de Frederico Figner, conhecido como Irmão Jacó, que através da mediunidade de Chico Xavier nos presenteou com o livro Voltei. Um livrinho delicioso, com uma mensagem maravilhosa para a nossa existência. Frederico Figner nasceu no fim de 1800, numa região da República Tcheca, e ainda adolescente, ele migrou para os Estados Unidos em um navio na terceira classe. Muitos jovens faziam isso atrás de emprego naquela época. E viajando na terceira classe com uma comida que não dava para nem beliscar. Ele sobreviveu às 2 semanas de viagem comendo apenas um pão doce que a mãe tinha dado para ele e ainda repartindo esse pão com os colegas de terceira classe. Nos Estados Unidos, ele tem a oportunidade de conhecer uma invenção única naquela época, de Thomas Edison, os primeiros gravadores de voz que a humanidade teve conhecimento. Era um sistema de cilindros que permitia que as pessoas falassem ou cantassem, a voz era gravada e reproduzida em seguida. Ele conseguiu comprar um desses gravadores e fez uma viagem passando pelo México, América Central, até desembarcar na minha terra natal, a querida Belém do Pará. E lá ele fez as primeiras aparições públicas. As pessoas pagavam para ter as vozes gravadas e depois ouvir. Aquilo era a maior novidade.
De Belém ele sai, passa pelo Nordeste em uma verdadeira caravana até chegar no Rio de Janeiro, já com um pé de meia, e consegue fundar ali a Casa Edson, que em seguida deu lugar ao selo Odeon, a primeira gravadora de discos do Brasil. Ele importou os equipamentos também dos Estados Unidos e usava cera de carnaúba para poder gravar o disco em apenas um dos lados naquela época. Isso tudo antes do rádio chegar aqui no país, por volta de 1922. Os músicos só conseguiam ganhar dinheiro nas apresentações ao vivo ou vendendo as partituras. Depois que a primeira gravadora foi lançada, foi uma verdadeira revolução na música popular brasileira. E Frederico Figner vai construindo a sua família, mais uma unidade da Casa Edson, dessa vez em São Paulo. E é em São Paulo que ele conhece um senhor chamado Pedro Sayão, que apresenta para ele o Espiritismo. Tenta convencer Frederico de aproximação com a doutrina, mas ele recusa. Era judeu de nascença, mas não tinha muita prática da religião, não trouxe isso de berço, de casa. Então era uma pessoa que, apesar de ir acumulando as suas riquezas e ser um patrão até generoso, não tinha ligação com nenhuma religião. Até que um dia, a esposa de um funcionário fica muito doente. E ele, no intuito de ajudar, ao encontrar Pedro Sayão, pede para ele então uma ajuda, já que falava tanto dos trabalhos mediúnicos, das casas espíritas. E aí Pedro aceita ajudar e consegue em uma reunião mediúnica uma psicografia de uma indicação de um tratamento de saúde para aquela mulher. Entrega a receita a Frederico, que repassa ao funcionário, e a esposa dele foi curada dias depois. E aí aparece na loja um homem muito pobre, em extrema dificuldade, uma família para criar e que já estavam passando fome. E aí Frederico Figner se vê ali naquela situação de ajudar o homem, dá um dinheiro a ele e pede que o homem retorne em 8 dias. Depois que o homem sai da loja, pela primeira vez, ele faz uma oração e pede ajuda a Jesus. Olha, se o Senhor é realmente o mestre que tanto falam por aí, que Pedro vem aqui dizer tanto para mim, então ajude esse homem, rapaz honesto, que ele arrume um emprego para sustentar a família. 8 dias depois, o rapaz retorna à loja e diz que, inesperadamente, um homem havia batido à sua porta, oferecendo justamente um emprego inesperado. E já marcando a data que ele iria receber o primeiro salário e iria pagar então a primeira parcela daquele empréstimo. Foi aí que aquele homem de negócios tem o coração verdadeiramente tocado e começa a frequentar casas espíritas, a Federação Espírita Brasileira. Primeiro a convite de Pedro, e depois ele vai assumindo mais e mais atividades, até que se tornou um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. E conta-se que ele chegava muito cedo para o serviço, participava de intensas reuniões mediúnicas, estudava profundamente a nossa doutrina. Aquilo que arrecadava com as vendas dos gravadores, dos discos, da gravadora dele, uma boa parte era para caridade, para comprar remédios, para ajudar os mais necessitados. Durante a gripe espanhola, que acabou dizimando muita gente no nosso país, chegou a acolher doentes dentro da própria casa e a doar um terreno onde hoje funciona o Retiro dos Artistas, uma casa que recebe pessoas que trabalharam no circo, no teatro e que não tem mais para onde ir. Muitos idosos que já perderam completamente o contato com a família e vêm ali, num abrigo, depois de anos e anos de trabalho nesse meio artístico. E são anos e anos, então, que o nosso irmão Frederico Figner trabalha aqui na Terra em prol do Espiritismo, publicando muitas obras espíritas, financiadas inclusive do próprio bolso, para ajudar na divulgação da nossa doutrina. Mas quando desencarna, o sentimento que ele tem e que ele descreve já no prefácio do livro Voltei, é de chamar a atenção. Ele diz assim: chegou, no entanto,
O momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve da nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário de determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? É, se não, uma mensagem de alguém que soube ser marca na vida. Alguém que trabalhou muito, inclusive em prol do próximo. Mas alguém que depois de desencarnar, sentiu que poderia ter feito um pouco mais. Pela sua própria elevação moral. Pelo seu próprio equilíbrio. Porque um dos primeiros espíritos que ele tem contato, o Dr. Bezerra de Menezes, ele toma quase um susto. Com a luminosidade que resplandecia daquele espírito, diante da luz que ele tinha dentro de si, tão apagadinha, tão humilde, tão fraca. Ele já se imaginava em uma condição diferente. E continua no prefácio do livro, dizendo que se dirige especialmente a nós, espíritas, não com a pretensão de nos convencer. E diz: não se acreditem quitados com a lei por haverem atendidos a pequeninos deveres da solidariedade humana. Espiritismo não é somente graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. É um convite para que tenhamos os nossos momentos de Maria, os nossos momentos de elevação, de meditação, para que possamos nos fortalecer verdadeiramente dentro do nosso espírito, termos a tranquilidade. Por mais que a nossa volta sejam momentos de tormenta, momentos conturbados, que a gente ainda assim tenha essa tranquilidade e essa paz interior. Então, depois de desencarnar, ele faz essa autocrítica, ele faz essa reflexão, essa avaliação de tudo aquilo que ele fez em vida, que tem o seu mérito, que tem sim os seus pontos positivos. Isso jamais foi negado a ele. Mas o chamamento que ele teve tão forte, numa doutrina tão maravilhosa nas mãos, e que ele não soube aproveitar para a elevação verdadeira, moral, dentro de si. E quantos de nós frequentamos o centro espírita há anos e não paramos, por exemplo, para ler as nossas obras básicas, que são 5, e somam mais de 2.400 páginas. No fim de ano, a gente costuma fazer resoluções de ano novo, muitas delas muito dignas: parar de fumar, parar de beber, sermos pessoas melhores, mais equilibradas, sermos mais assíduos à casa espírita, fazermos o evangelho no lar, por exemplo. São pactos que a gente faz com a gente mesmo para o nosso melhoramento. E se fizermos o pacto de lermos 3 páginas das nossas obras básicas a partir de agora, levaremos 2 anos, 2 meses e 20 dias nessa tarefa, mais ou menos. Ou seja, só terminaríamos em 2021, mais ou menos em fevereiro, se a gente não faltar nenhum dia. Parece muito tempo, mas quantos de nós temos a existência inteira de contato com a doutrina e temos o costume, do que nos diz Raul, de abrir o Evangelho sempre ao acaso? Raul Teixeira fala sobre esse hábito, outro palestrante espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, sobre esse hábito de abrir o Evangelho sempre ao acaso. E aí, com o passar dos anos, aquele Evangelho vai ficando gasto e vai ficando viciado. E aí você abre ao acaso e abre sempre nas mesmas mensagens. E aí você fala: nossa, mas saiu de novo essa mensagem para mim, essa mensagem é para mim. Realmente, o acaso não existe. Mas se a gente mudar o nosso hábito e estudar sistematicamente o Evangelho, a gente vai ver que não é só aquelas mensagens que eram pra gente. Tem muitas outras valiosíssimas e que a gente não tem contato, porque o nosso Evangelho está gasto, amarelado e viciado sempre nas mesmas páginas.
Por que não, então, o Evangelho no lar, essa oportunidade divina do estudo do Evangelho, capítulo após capítulo, parágrafo após parágrafo, de reflexão interior e de oportunidade de abrir as portas, as janelas da nossa casa para os nossos espíritos amigos. Porque tantas e tantas vezes levamos para nossas casas as preocupações, levamos os problemas da rua, do trabalho, da família. E diante da busca de soluções, nos esquecemos dessa divina oportunidade que temos do Evangelho, para que justamente possamos ser inspirados pela espiritualidade diante desses momentos de maior turbulência. Eu me lembro na época que eu frequentava a mocidade, nós tínhamos um palestrante espírita muito querido, que ainda está na nossa casa, e que ele falava para os jovens, eu tinha lá meus 15 anos, e ele falava assim, perguntava, né, vocês oram? E aí nós já se sentia adulto, super responsável. Claro, oro. E qual é a periodicidade? Todos os dias. E a gente se sentia já, nossa, eu oro todos os dias. Olha só como eu aprendi bem aqui no Centro Espírita. E aí a próxima pergunta é que quebrava as pedras. O que é que vocês sentem quando vocês oram? Nada. Não aparece sentimento nenhum. Ora tão rápido que não dá nem tempo de fazer a conexão. Ou ora antes de dormir, que começa a orar e dorme. Aí vai dizer amém de manhã. Bom dia, amém. Porque dormiu orando. Não conseguiu nem terminar a oração. Não chegou no assim seja. E às vezes o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, por assim dizer, quer nos inspirar, quer nos ajudar com alguma coisa e fica o dia inteiro tentando. E a gente o dia inteiro perambulando, trabalhando, com a mente ocupada com as questões do mundo, com as questões materiais. E aí chega a noite e ele fala, pronto, é agora, é na hora da oração que eu vou conseguir. Aí a pessoa começa a orar, dorme. E vai ter que ser então um sonho, né? Não vai ter jeito. Porque já dormiu você? E às vezes está tão atribulado que nem no sonho o protetor não tem dificuldade de se aproximar. E como a gente diz para as crianças, quando está recebendo o passe, você está com o pensamento lá longe, abre um guarda-chuva em cima. É como se as energias fossem escorrendo para os lados e não chega efetivamente na gente. Dessa necessidade de a gente contribuir para essa conexão, de fazermos esse esforço, de quando orarmos, silenciarmos verdadeiramente a nossa boca, os nossos pensamentos, para que a gente possa verdadeiramente sentir o auxílio da espiritualidade, a inspiração da espiritualidade, para que a gente possa agradecer com o coração verdadeiramente. Não dizer só muito obrigado, como a gente diz quando alguém dá o troco pra gente, mas dizer verdadeiramente muito obrigado pela vida que eu tenho hoje, por tudo aquilo que está à minha volta. Essa necessidade, então, de a gente, inclusive, fazer esse silêncio para que a gente possa compreender a nossa missão aqui na Terra. Porque todos temos uma missão. Como nos diz o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, a questão 573. A pergunta é, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A espiritualidade nos responde, instruir os homens, auxiliar no progresso e melhorar as instituições. Existem missões de diferentes tamanhos e mesmo responsabilidades. Porque às vezes quando a gente fala de missão, a gente só lembra daqueles espíritos ditos missionários, que vêm com uma carga grande. Chico Xavier veio com a missão de escrever 30 livros, passou de 400, mais que multiplicou a meta que ele tinha aqui. E a gente lembra desses casos. Mas essa pergunta é muito importante porque justamente vem lembrar que todos nós temos a nossa missão aqui na Terra. Cada um tem nesse mundo, nos diz a espiritualidade, a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E o espírito se depura, se melhora na encarnação, ao mesmo tempo que contribui para as execuções dos desígnios da providência. Então a nossa missão aqui na Terra sempre tem esse caráter duplo, do nosso melhoramento
individual, de nós nos tornarmos pessoas melhores e também de contribuirmos com a nossa sociedade, de contribuirmos com a providência divina, com os desígnios divinos, de várias maneiras. Pelos filhos, por exemplo, uma missão sagrada, que logo em seguida, na questão 582, os Espíritos nos chamam a atenção para os pais que estão muito mais preocupados, nos dizem os Espíritos, com as árvores do jardim do que com a criança dentro de casa. Uma comparação da preocupação muito mais com as questões materiais do que com a educação do filho, que requer atenção, que requer o nosso cuidado, porque é um espírito que não está aqui certamente pela primeira vez, que vem com as suas tendências e que cabe a nós, desde o início, auxiliar, a domar aquelas más inclinações e reforçar tudo aquilo de positivo que ele já traz de existências pretéritas. A gente percebe na evangelização a criança com 3 aninhos que quer roubar na brincadeira, porque não sabe perder, sempre ganhar. A gente vê a criança pequenininha, aos berros, querer mandar dentro de casa, colocando a sua autoridade acima dos adultos. A gente vê a criança pequenininha que não tem vontade de fazer nada, não quer sair do colo da mãe por nada, porque é confortável, porque tá fácil estar ali. Não quer descobrir o mundo, não quer sair do útero da mãe. Algumas das tendências que a gente já vê desde o início. Daí a nossa responsabilidade de auxiliar na nossa missão, como pais, como responsáveis, avós, tios, padrinhos, madrinhas que somos, de auxiliar esses espíritos na encarnação, na presente existência. A nossa missão dentro do nosso trabalho. Será que eu trabalho só para ter a remuneração no fim do mês? Bato o cartão rigorosamente, mas não me peça mais nada porque eu não vou fazer. Fim de semana, jamais. Ou será que eu tenho o espírito de servir, de ajudar os meus companheiros? Ajudar inclusive com o silêncio diante das desavenças. Como temos no nosso ambiente de trabalho aquelas pessoas que tiram férias e fazem uma falta. Tem gente que faz falta porque deixa o ambiente mais alegre, porque é uma pessoa tranquila, e a gente se afasta e sente falta da pessoa. Tem gente que tira férias e a sensação é de alívio, porque é um a menos para reclamar, é um a menos para, parece que fazer com que as coisas andem para trás, é um a menos que não está ali incorporado no grupo. Esses também precisam da nossa compreensão, do nosso perdão e do nosso auxílio, porque também são nossos irmãos em um momento, em um ano, em uma existência de dificuldade. A nossa missão dentro da nossa família, da necessidade de florescermos na família em que estamos, na condição em que for. Será que somos nós, os parentes, que apaziguam as brigas, que colocam panos quentes, que evitam a maledicência dentro de casa? Ou somos aqueles que fomentam ainda mais a discórdia dentro do ambiente familiar? Qual é a nossa posição? Será que assumimos as rédeas da nossa missão na família? Lembrando que aqueles mais próximos de nós são as maiores oportunidades que nós temos dia após dia de crescimento e de aprimoramento. O que é que a gente está fazendo com essas oportunidades? Construindo relações melhores, mais duradouras, laços de respeito e de amor? Ou será que estamos rompendo ainda mais laços que já estavam fragilizados com o irmão, espíritos próximos a nós de existências passadas? Qual a nossa missão diante das nossas dificuldades? Somos aqueles que reclamamos de cada tropeço, de cada buraco, mas a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Ou será que consigo enxergar em cada dificuldade uma oportunidade de superação, de crescimento e também de elevação moral de cada um de nós? A questão 625 do Livro dos Espíritos traz uma das respostas mais curtas, para não dizer a mais curta, dessa obra básica. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo?
Jesus, que nos faz o convite para seguir as suas pegadas, para que tomemos a nossa cruz, para que renunciemos a nós mesmos e para que possamos segui-lo. Quando ele diz renuncia a ti mesmo, não é negar quem nós somos, não é fingir que não somos quem nós somos, é renunciar tudo aquilo que nos prende aqui na terra, a nossa inveja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que a gente possa deixar tudo isso de lado, tomar a nossa cruz. Cada um de nós tem a cruz que lhe é própria, do tamanho perfeito que cabe no ombro, no peso correto que somos capazes de carregar pelo tempo necessário da presente existência. E que possamos então tomar essa cruz, deixando de lado tudo aquilo que nos prende aqui e verdadeiramente seguir essas pegadas. Ele nos faz o convite, com a mão amiga, com o abraço, com as oportunidades que se apresentam aqui na terra, diante da nossa missão com Jesus. Que possamos então aproveitar essa oportunidade que temos hoje, que temos agora, que temos na presente existência, para justamente seguir essas pegadas. Que possamos atender ao convite que Jesus nos faz agora, neste momento, enquanto ainda temos tempo.